Fala galera, beleza? Estamos aqui mais um dia no canal de Gerações a Gerações. Muito boa tarde. Queria começar pedindo para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ok? Marca o botão de se inscrever aí. Lembra de ativar o sininho para você receber notificações de todo vídeo, de tudo que a gente postar, você recebe notificações. Mais uma vez eu tô aqui com meu pai Beto. Né não, pai? É isso aí, voltando mais uma live aqui, e agora com um astral melhor, porque ganhamos segunda-feira, então nós vamos comentar do jogo de segunda, e o que é que nós achamos do jogo, da escalação. Acho que poderia mudar alguma coisa, mas o time melhorou, principalmente que perdeu muito gol, senão que ele melhorou. Assim, o time voltou pro que estava há uns jogos atrás, né? Criando muito. Apesar dos desfalques, deu uma melhorada, porque voltou a criar, os jogadores voltaram a jogar bem. Eu gostei da entrega, né? O jogador correndo muito, se esforçando, né? Se entregando. Eu gostei muito da entrega do time em campo. Agora, tem que acertar algumas coisas, né? Não pode errar tanto gol, né? Parar de perder gol do jeito que perde. E outra coisa, não pegou um jogo fraco, né? Um Juventude lá, todo mundo sabe que não é fácil. Sim. Eu tinha 13 partidas, alguma coisa assim, lá, que não perdia lá. Poxa, eles disputaram o Campeonato Gaúcho agora, teve jogos bons, né? Pesados lá também, e eles conseguiram segurar. Então, por isso foi uma boa vitória, e principalmente que a gente está com 6 titulares fora, né? Então, assim, nem o Hulk foi dessa vez. Então, foi um jogo bom, apesar de alguns erros, mas é normal, porque os que estão jogando são reservas, então não pode exigir muito, e todo mundo sabe que eles não são jogadores de primeira linha, né? São bons jogadores, entendeu? Então, assim, e eu acho também que o Cuca tinha que tentar, principalmente quando o Hulk não está, pôr o centroavante. Ele podia ter colocado o centroavante. Aquelas bolas dentro da área, que ele é bola para centroavante. O centroavante é bom que ele chuta. Se jogar um tijolo, ele chuta. Entendeu? A bola fica picando para lá e para cá, os caras ficam escolhendo demais para bater, demora, não toca a bola, todo mundo naquela ansiedade para fazer gol. Então, se começar fazendo um gol logo no início, ajuda muito. O time relaxa, dá uma relaxada. Aí começa a perder gol daqui e dali, gol anulado, aí tem impedimento, começa a ficar meio estressado. Aí fica todo mundo naquela ansiedade para fazer gol. Aí acontece o que aconteceu, perdem gols, que, poxa, e outra coisa, às vezes pode passar o companheiro que está na melhor posição para fazer o gol e ficam chutando, chuta em cima da defesa, rebate bola, então assim, dá uma acalmada. Vamos ver se agora com essa vitória eles dão uma relaxada, dão uma melhorada, né? Eu acho que essa vitória, por mais que ela não tenha sido... Por mais que a gente não possa falar que o Atlético jogou muito e tal... Jogou bem. Jogou bastante para poder ganhar. E a defesa conseguiu não levar. Mas eu acho que essa vitória, ela dá uma relaxada no time, né? Com certeza. Graças a Deus, o campeonato ainda tá muito embolado, tá muito no início, tanto que o Atlético estava na zona de rebaixamento, ganhou, pulou para 10º colocado. Você vê com uma vitória. Com uma vitória. 6 posições. Então, assim... Então eu acho que dá uma certa tranquilidade, um certo ânimo para os jogadores, certa tranquilidade, né, para o próximo jogo. Você vê, se o Atlético tivesse ganho a partida passada e essa, nós estávamos em vice-liderança. Pois é. Você vê como é que ainda está muito embolado. O campeonato está muito embolado. Então o Atlético tem que dar um jeito o Cuca tem que arrumar o encaixe do time agora para a gente não perder de vista o pelotão de cima. Porque começou o pelotão da frente. Já tá 6 pontos atrás do primeiro colocado. Então já preocupa, tem que diminuir isso, tem que parar de perder jogos burros, né? Agora, o Atlético, acontece uma coisa com o Atlético que eu não entendo. O Atlético estava ganhando de 1-0, estava pressionando, mas estava assim, na iminência de fazer o segundo gol, bola na trave, bola chutando o goleiro, fazendo milagre e tal, e de repente o time estaciona, para de jogar e a gente começa a tomar pressão do Juventude. Mas só tem um ponto nisso aí que eu acho que pode dar pode ser uma pequena desculpa, porque o Juventude ficou a semana toda treinando. O atleta viaja para lá e para cá, jogando quarta e domingo, então os jogadores estão
cansado. Tão cansado. Não é desculpa, é um fato. O Atlético vai pro Chile agora, depois dessa partida contra o Juventude, agora é o Chile na próxima partida pela Sul-Americana. Vai direto, inclusive. Né? Foi do Porto Alegre, já foi pro Chile. Aí do Chile volta, só chega na sexta-feira. Já não vai poder treinar sexta-feira. Aí depois vai treinar sábado e já joga no domingo. Já joga no domingo. Entendeu? E se não me engano, domingo já é o Fluminense Campeonato Brasileiro. E se não me engano, semana que vem já é Copa do Brasil de novo. Vai ser esse ritmo aí, então, assim, final de semana e meio de semana, até na parada pro Super Mundial. Esses 2 últimos jogos até teve esse problema porque pegou o Mirassol, que só tá jogando no final de semana, e depois pegou o Juventude. Então, assim, poxa, aí tem essa vantagem também dentro do campo deles, campo que eles são acostumados. E, poxa, os caras ficaram lá só treinando, ainda não viajaram, ficaram em casa. Nós jogamos com o Mirassol em São Paulo, depois o Juventude em casa. Então, assim, e outra coisa, o Atlético foi jogar também no final de semana, viajou também, foi pra... Venezuela. Não, o jogo do Campeonato Brasileiro no final de semana. Foi... não, o jogo do Venezuela foi semana passada. Foi... no final de semana foi o Juventude, desculpa. Foi na segunda-feira, porque você tá confundindo porque foi na segunda-feira. O jogo passado foi o Maringá, foi lá em Maringá. Exato. Paraná, aí do Paraná foi para Belo Horizonte voltou para o Sul. Pro Sul, aí foi pro Chile e tal. A vantagem... E antes do Maringá, teve a São Paulo com o Mirassol. Então, assim, aí pega pesado. E a vantagem é que depois dessa maratona vai ter, acho que 5 ou 6 jogos seguidos em Belo Horizonte, né? Sem precisar sair de BH. Tem que aproveitar agora. Então tem que aproveitar essa sequência aí para emplacar uma sequência de jogos bons. E essa semana também nós já temos uma notícia boa, que o Júnior Santos já está disponível. Já está no Chile também. Já está no Chile. E parece que o Alan Franco e o Arana pode pintar para o final de semana. Para o final de semana contra o Fluminense, na estreia da Arena. Começando a voltar também os titulares. E o Júnior Santos, como bom reserva, ou até pode ser que ganhe a posição de alguém. Eu acredito que se ele voltar jogando o que ele vai jogar, ele vai pôr o Rony no banco. Entendeu? Sim. O Rony que deve coisar. Apesar que o Rony tá bem, tá? Tá mais ou menos, ele deu uma queda. Ele deu uma queda, mas nesse último jogo ele recuperou. Muito, mas eu acho ele foi bem nesse jogo. Mas eu acho que o Cuca devia ter tirado ele no segundo tempo e colocado o centroavante. Entendeu? O João Marcelo. Então, ele até coloca, né? Bem, o Scarpa estava muito bem, muita bola dentro da área. Um dos melhores jogos do Scarpa desde que chegou no Galo. Justamente, não estava o Hulk, muita bola dentro da área sobrou e não tinha aquele centroavante. Devia ter colocado. Tanto que o menino entrou 5 minutos para acabar. Ele teve 2 chances. Meteu uma bola na trave e teve outra chance. Então, ele coloca o João Marcelo no lugar do Rony, mas aos 44. Ele podia ter colocado o menino aos 30, 25, para dar mais tempo. Para mim, ele devia ter voltado pelo segundo tempo. Que o jogo tava para ele, tava pro atacante. Não, mas aí eu entendo. Mas aí até eu entendo. Você coloca aos 20 do segundo tempo, você ainda dá uns 25 minutos, meia hora para ele jogar, entendeu? Ele devia ter colocado. Ele devia ter feito isso. Devia ter colocado ele. E outra coisa, o centroavante dentro da área, nada segura os 2 zagueiros lá, entendeu? Segura, tanto que no final o Atlético abriu um pouco o bico e o time desse cresceu. Quase que nós sofremos. Teve o pênalti, que foi pênalti. A nossa sorte é que estava impedido, né? E teve o gol também, que o Enio, né, que faz a jogada do gol, que cruza pro Nenê, ele domina a bola na mão. Então a gente deu sorte, né? No finalzinho nós demos até sorte. Demos até sorte, E também teve uma jogada do cara dentro da área, ele chutou, só que ele chutou mais fraco, o Everson. O Everson pegou. Aquele lance... então, assim, essas coisas... Tem uma sortezinha também. Essas coisas que eu falo. O Atlético, às vezes, tá bem no jogo, e aí... Não sei se é cansaço ou se acomoda, que aí para. Eles param e começam a tomar pressão de um time que o Atlético, durante o jogo todo, tinha conseguido tomar conta do jogo, tomar as rédeas do jogo, e de repente começa a tomar pressão do time, quase toma um empate. Mas igual eu te falei, uma desculpa tem porque o pessoal começa a abrir o bico, né? Porque vai correr, o jogo foi corrido demais. Não, foi corrido. Foi lá e cá. Nós tivemos mais ataque, mas o time do Juventude também chegou. Então, assim, foi um jogo corrido. E o Cuca demorou muito a mexer. Então, assim, você tem 5 opções, você tem que pôr os caras mais descansados para dar uma folga, entendeu? Porque o time tá cansado também, lógico. Entendeu? Então, tá vendo o resultado aí, machucou, tem 8 machucados.
O time tá bem baleado. Cara, e esse tá bem jogo, baleado. E o Atlético deu azar que pegou 4, 5 partidas, tudo fora, né? Viajou demais, não tá tendo tempo pra treinar. Então, assim, tudo bem que muita gente fala, mas jogador tem meu dormir, hotel 5 estrelas. Mas não é bem assim. Fretado e tudo, mas cansa. Cansa, isso aí atrapalha. Até porque se a gente for, um exemplo, se a gente for fazer essa maratona de viagens para ir para um lugar para poder passear, é diferente. O cara faz essa maratona de viagem, joga um jogo de alta intensidade por 90 minutos, isso mata o cara. E outra coisa, não é bem assim. E o time estava sofrendo muita pressão, porque os resultados não estão vindo. Aí é muita crítica, muita pressão. O cara já fica também, tudo cansa mentalmente. Também. Não, com certeza. E aí, com as voltas, parece que a Arana e Alan Franco podem voltar para domingo. Eu acho que agora voltar já é bom. Agora a gente vai começar, parece que o time vai começar a voltar, quem estava machucado e tal. Tem que ver se consegue manter os caras sem se machucar, né? Talvez seria o ideal dar uma rodada no Rony, tirar o Rony, deixar o Rony descantar, porque ele é um cara que corre muito o jogo todo, né? Talvez o Scarpa, que o Scarpa também é um cara que corre muito, jogou né? Jogou muito contra o Juventude. Então eu acho que é o tipo de cara que pode talvez dar uma descansada, dar uma segurada. Não nem pelo jogo inteiro, mas um tempo, talvez, entendeu? E aí, talvez, pode dar uma segurada nesses caras, que aí o Atlético agora começa a voltar, os caras estão machucados, tem o Arana, Alan Franco, daqui a pouco vai vir o Gabriel Menino, o Lianco, aí o time começa a voltar todo completo. Principalmente o meio de campo, porque eu acho que o meio de campo tá um buraco, Tá um buraco. O Rubens melhorou muito nessa partida também, por quê? Foi considerado o melhor em campo, né? Mas porque ele não ficou tão afoito. Ele foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo. Não foi aquela entrada do jeito que ele fica muito apavorado. Teve uma bola só, mais no final do jogo, eu acho que daí já é efeito do cansaço, né? Que ele deu um carrinho desnecessário na entrada da área, se pega no cara, ia ser uma falta perigosa, mas ele como um todo, tanto que ele foi o melhor em campo, né? Ele ganhou a nota, tem um site que chama SofaScore, que mede, né, dá uma nota de 0 a 10 pro rendimento do jogador. Ele ganhou 9.2. 9.2 é uma nota quase impossível de conseguir. Poucos jogadores na história conseguiu essa nota. Então, assim, ele de fato foi muito bem. O Fausto Vera, eu achei que jogou bem. Pra mim, o Igor Gomes entrou bem. Eu achei que entrou bem. Pra mim, o único que jogou bem abaixo de todo mundo foi o Caio Paulista. O Caio Paulista e eu acho que o Rony corre muito à toa. Ele tem hora que o jeito dele ele perde muito. Mas aí é o seguinte, nós contratamos o Rony sabendo disso. Isso daí é uma coisa que você não tem como mudar no Rony. O jeito dele é igual do Rubens. É igual do Rubens. Os dois até parecem muito o jeito de jogar, né? Não de posição, mas de jeito de jogar. Que não para de correr o tempo todo. Muita força, infelizmente, isso daí... Muita vontade e pouca bola, às vezes. Mas é onde o Rony se destaca, né? Não precisa tanta vontade de certas bolas, pode maneirar. Mas o Rony, ele não sabe dosar. Isso. Quando ele pode dosar a corrida, ele não sabe. Mesma coisa do Rubens. Ele não sabe. Infelizmente, eles têm que aprender a dosar. Justamente, perdem muita energia sem necessidade. E é isso, eu gostei do jogo. Confesso que eu gostei do jogo. Se o Atlético tivesse feito 2-0, eu ia gostar muito, porque só ficou aquele saborzinho de amargo, porque perdeu muito gol. Agora, tem um lado positivo. E tomamos um susto no final. Agora, tem um lado positivo disso, né? Se perdeu muito gol, pelo menos criou. E nos últimos 2-3 jogos tinha parado até de criar. Foi horrível. Então, assim, a expectativa pro restante agora, dos jogadores voltando, é boa. Eu acho que vai dar uma aliviada. Vai dar uma aliviada. Do peso das costas, né? E aí, agora, pegando o gancho, emendando, chegou mais um reforço no final das contas. Um reforço muito... Tá causando muitas críticas, né? Teve isso, muita polêmica, Muita polêmica e críticas mesmo, né? Sim. Muitos falando que o Atlético fez uma grande bobagem, que tá arriscando, tudo bem. Eu um pouco eu até concordo. Eu concordo também. Não tanto, mas eu concordo. Mas bola ele tem. Então, lógico que ele não vai jogar o que ele jogava. A questão é o seguinte: o atleticano, não nem o atleticano, qualquer pessoa, né, cara que acompanha futebol, repórter e tal, quem tá na expectativa de ver no Atlético o Dudu do auge do Palmeiras vai se frustrar.
Até porque o Dudu, no auge no Palmeiras, ele tinha 28 anos. Foi até 28 ou 29 anos, talvez tenha sido o último ano que ele jogou em alto nível, assim, jogou muito, craque. É igual eu vi ontem falando, o comentarista falando outra coisa também. Ele ficou um ano parado com contusão. Então, Sim. assim, isso pesa para o cara. E ele não conseguiu pegar ritmo de jogo ainda, né? Então, quem tá esperando esse Dudu vai se frustrar, porque não vai ter, porque hoje ele tem 33 anos. Ele não é nenhum jovem mais. E vai ficar outra coisa, por causa das polêmicas e do jeito que tá vindo, a cobrança vai ser maior. Vai ser maior. Todo mundo vai querer, Exato. Principalmente os que não são torcedores do Atlético, né? Não, então. Vão querer ficar doido para ele se dar mal. Doido para ele se dar mal, exato. Então é o seguinte. A crítica vai ser isso. Vai ser essa. Agora, se ele depende só do Dudu, o Atlético vai dar toda a estrutura para ele. Ele tem um técnico no Atlético que gosta dele. Que se não fosse o Cuca, o Atlético não tinha nem ligado para ele. Vamos ser sinceros. Se o técnico do Atlético fosse o Milito, por exemplo, até hoje, o Atlético não tinha nem ligado pro empresário do Dudu. Quem trouxe o Dudu pro Atlético foi o Cuca. O Cuca fez questão. Ponto, fez questão. Então ele tem. E o Atlético foi na barca. O Atlético confiou, isso, igual eu falei, isso demonstra que o Atlético confia muito no Cuca. Então é o seguinte, ele tem no Atlético toda a melhor estrutura possível, ele tem um técnico que gosta e confia muito nele, ou seja, só depende do Dudu para performar. É porque eu penso na opinião seguinte, a obrigação que ele tem no Atlético é de ser profissional. Isso é que ele tem que ser perto Agora, se ele vai conseguir jogar a bola que ele jogava, ou a bola perto que ele disso. tem, perto disso, a bola que ele tem, ou, como se diz, não dizer obrigação, não, mas a bola que eu acho que ele pode jogar com a idade que ele tem e a experiência que ele tem, isso ele vai tentar. Lógico, se vai acontecer, sim, a gente não sabe. Agora, obrigação de ser profissional e não aprontar mais, isso é obrigação. É a obrigação que ele tem. Ele sabe que ele já... Eu vi entrevista dele, muita coisa, ele deu como não é assim. Estão falando que ele brigou com o Abel. Ele falou que não brigou com o Abel. O negócio dele achou mais com a diretoria, entendeu? Outra coisa, inclusive o Pedrinho do Cruzeiro confirmou. Ele não pediu para mandar o técnico embora. Inclusive, eu vi. Dizem que o Pedrinho confirmou. Eu não vi. Não, isso eu confesso que eu não vi também, não. Mas falou na Itatiaia que o Pedrinho falou que ele não fez isso. Entendi. Ele não falou para a bronca no Cruzeiro começou só por causa daquela entrevista dele. Entrevista. Né? E outra coisa, eu acho que o técnico também não gostou dele ter reclamado da reserva e ele não gostou da reserva. Sim. Aí deu um então, atrito. Aí é o seguinte, igual alguma você falou. Alguma coisa a gente não sabe e nunca vamos saber. Agora nos resta o seguinte. É o seguinte, igual você falou, a obrigação que o Dudu tem é de ser profissional e não aprontar. Ele vai ter toda a estrutura, um técnico que gosta e confia nele. Só depende dele para ele performar o máximo que ele conseguir com 33 anos. Claro. Ele não vai jogar igual quando ele tinha 25. Isso não existe. E eles devem ter falado com ele. Sim. Você não tá chegando aqui para ser titular. Exato. Ele mesmo falou na entrevista. Ele falou, gente... Isso aí não existe em contrato nenhum de nenhum jogador no mundo que dá obrigação, cláusula que dá obrigação ao clube dele ser titular. Eu vou chegar, eu vou lutar pelo meu espaço e pela minha performance eu vou ser titular ou não. Claro. Né? Agora, é o seguinte, né? eu acho que o Atlético não deveria ter contratado, né? Contratou. Agora que contratou, eu vou torcer muito para ele dar certo. Com certeza. A minha opinião era, eu acho que não deveria ter contratado. Contratou? Agora, se bobear, eu compro até a camisa dele, com o nome dele. Vou torcer muito para que ele dê certo. Ainda mais que ela vai ser nova. Ainda mais que ela vai estar até aqui, ó. Coloquei aqui por causa disso. Ainda mais que vai ser 92, que é o ano de nascimento dele. É porque, eu não entendo. O rival fica com aquele negócio de 6-1, 6-1. Todo mundo já ganhou de 6-1. Todo mundo. E se o pessoal não sabe, não tem muito tempo, não. O jogo do Campeonato Brasileiro, que foi jogado em Ipatinga, o Atlético ganhou de 6-1 do Flamengo. E nem por isso nós ficamos aí. Isso aí. Isso aí. É bobagem. Aí então agora é o seguinte. Criar
esse meme com 6-1, eu não sei que bobagem. Eles têm que criar com o que tem. Nós ganhamos de 5-0 do Cruzeiro, 4-0, de vários placares. Mas aí é o seguinte, então agora eu vou torcer muito pro Dudu dar certo, tá? Dito isso, é o seguinte, nesse último jogo, gols que Caio Paulista, Igor Gomes perdeu e Rubens, se fosse o Dudu, ele tinha guardado pelo menos metade deles. Mas é o que eu te falei, você vê, até o Scarpa teve uma bola que ele podia ter passado, eu não sei quem estava. Eu sei qual que você tá falando, eu não sei quem era não, mas chutou, com o zagueiro na frente dele. Com o zagueiro na frente dele. Então, mas é nervosismo por causa da ansiedade. Mas então, o que eu tava falando é o seguinte, gols que Igor Gomes, Caio Paulista e Rubens perdeu nesse jogo, se eles juntos perderam 4 gols, o Dudu tinha feito 2 deles. Agora, o cruzeirense pode falar o que quiser. Todos eles estavam falando que até o Dudu ter sido colocado no banco, o Dudu era o melhorzinho do time. Não é só o Dudu que não gostou de ir pro banco, não. Até o torcedor do Na época, até o torcedor do Cruzeiro não entendeu. Todo mundo assustou quando o técnico do Cruzeiro fez aquilo. Sim, o técnico do rival fez aquilo, mudou o time, pôs os caras no banco, entendeu? Exatamente. Você vê, às vezes é até bom pro jogador, porque disse que o Gabigol já foi melhor, o cara ficou mais humilde, jogando bola, entendeu? Ele entrou no jogo domingo, se esforçando. No jogo domingo aos 43, ainda deu sorte de entrar e fazer o gol de pênalti. Fazer o gol de Na verdade, ele bateu mal o pênalti e fez o rebote. Agora, o santo dele é muito forte, né? Forte. Porque se ele não faz aquele pênalti... Iam falar que ele perdeu de propósito, porque é contra o Flamengo. Ele deu uma sorte, o santo dele é muito forte. Muito forte, agora é torcer pro Dudu dar certo, eu espero que ele dê muito certo, né? Se Deus quiser, vai jogar muito nesse ano aí, o contrato dele até 27, dezembro de 27. Eu não exijo muito não, pela idade dele e pelo que ele já jogou. Se ele for um bom reserva, já tá bom demais. Já tá bom demais. Tá bom demais. Porque hoje o nível do Atlético, o Dudu não é titular não. Ele vai ter que jogar muito. Se o Júlio Santos voltar a jogar o que ele jogava, o Júlio Santos é titular, o Rony é titular. Entendeu? Então, assim, igual o cara falou, ele joga mais até que o Rony e que o Coelho, que diz que ele é até melhor. Mas se ele vai aguentar a intensidade desses dois, né? Superar também os dois, porque o Coelho, principalmente, tá jogando muito. Tá jogando demais, é o melhor do time. Ele hoje joga, ele hoje tá jogando melhor do que o Hulk. Quando o Hulk tem campo. E outra coisa, hoje ali pode jogar o Dudu e o Scarpa. Sim, então, é o que eu ia falar. Lembra, nos vídeos anteriores, que eu tava falando que eu achava que o Cuca deveria colocar o Rony no banco, deixar no ataque Hulk e Coelho, e colocar no meio Scarpa com Bernardo ou Igor Gomes. O Scarpa na direita, porque vou repetir, o Scarpa na direita, ele é canhoto, eu sei que ele é canhoto, mas ele na direita, o que o Scarpa faz muito? Ele traz a bola um pouquinho para trás, para a perna esquerda, e bate ou até cruza, dá aquele cruzamento meio arcado assim. E o Igor Gomes ou o Bernard poderia ter essa mesma função. Tá ali na direita, jogando junto com o lateral pode devolver a bola para trás, ele dá aquela voltada. Eu acho que o Cuca vai colocar o Dudu nessa posição, de meia esquerda, porque ele é destro, ele vai fazer justamente isso, e ele tem a qualidade que o Scarpa tem para fazer isso. E aí eu acho que o Rony vai ficar pro segundo tempo para entrar. 15 do segundo tempo, 20 do segundo tempo. Eu creio que o Cuca vai fazer o teste primeiro, né? Vai entrar com o Rony e o Dudu Lógico. Ele não vai chegar assim de cara. Lógico, vai chegar e vai sentar na janela. Lógico que não. Entendeu? Ele vai fazer esse teste, inclusive no treino. Com certeza. E vai começar a colocar o Dudu. E se o Dudu entrar bem, vai ganhar a posição. Agora, e outra coisa, a janela vai abrir agora, o Atlético já vai contratar, vai vir jogadores. Já falaram que vai vir mais, né? Vai vir mais, principalmente, apesar que para essa posição do ataque, eu acho que o ataque não deve vir ninguém agora, não. Eu acho que a gente precisa de meia e volante. Volante principalmente, né? E zagueiro, né? Pelo menos um zagueiro. Não, mas precisa de pelo menos um zagueiro. Mas eu acho que esses meninos estão ganhando. Eu gostei daquele do Rômulo, O Rômulo jogou bem, eu gostei. É isso aí. Agora a última notícia a Arena tá liberada, né? Foi liberada hoje. Deu tudo certo. As catracas ficaram certinhas. A PM liberou para 40 mil pessoas. Isso, 40 mil pessoas. O Corpo de Bombeiro também deu aval. Então tá tudo certo para começar do sábado, domingo. Se Deus quiser, quando o Fluminense, a arena é cheia. Então o Atlético volta para a Arena
Domingo contra o Fluminense, para estrear o gramado novo, a grama sintética. Isso aí, 5h30 horário do Brasil, 4h30 horário. 4h30 horário daqui. Isso. É isso aí. Mais alguma ressalva? Não, tá tudo dito hoje. Tudo dito? Então, beleza. É isso aí, galera. Vou pedir para você, mais uma vez, curtir o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quero lembrar mais uma vez que eu vou colocar no nosso Instagram as regras do sorteio das camisas. Nós temos aqui 4 camisas, uma feminina, uma infantil e 2 para adulto. Eu vou fazer o sorteio de cada uma. Isso aqui a gente conta com a parceria da Paranoide de Belo Horizonte, parceria do Nilson, nosso amigo de BH, né? Isso aí. Foi quem fez pra gente esse banner. E ele deu pra gente de cortesia 4 camisas pra gente poder sortear no canal. Continua acompanhando. Já eu vou fazer a postagem no Instagram com as regras do sorteio. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até a próxima. É isso aí, um abraço para todos e muito obrigado.